Olá, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo onde vamos tratar de um assunto bíblico e teológico, seguindo assim também com o nosso curso Conhecendo a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir para que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e você que já é inscrito, eu gostaria de pedir que você deixasse aí também o seu like e também um comentário no nosso vídeo. Então, vamos para a aula de hoje. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje, onde vamos tratar a respeito do período intertestamentário, parte 2, o surgimento dos escribas, dos mestres, dos fariseus e dos saduceus. Antes de mais nada, nós precisamos entender que durante esse período ocorre também aquilo que chamamos de a diáspora. A diáspora foi a dispersão de Israel, que começou com 2 exílios, ou seja, de Israel para a Assíria, de acordo com 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, e de Judá para a Babilônia, de acordo com 2 Reis, capítulo de número 25, versículo de número 21. Durante esse período, o povo de Israel ele é punido por Deus e com esta punição, Deus então permite que as nações invasoras, a Assíria e a Babilônia, leve este povo escravo, cativo, para as suas terras, cumprindo assim aquilo que Deus falou por intermédio dos seus profetas. Agora, o que nós precisamos entender é que a maioria dos israelitas não retornou para a Judéia depois do exílio, e assim se tornaram colonos e não mais cativos no Império Persa. Que havia uma promessa de Deus dizendo que este povo seria levado para o cativeiro, mas depois de 70 anos de cativeiro, eles retornariam para a sua terra natal, a terra prometida. Mas, durante o tempo e com o passar dele, o povo israelita, eles se tornaram colonos naquelas terras do Império Persa e não mais cativos, ou seja, a maioria não retornou para a sua terra natal. O movimento geográfico dos israelitas continuou ao longo dos impérios da Grécia e de Roma, até que por volta do século I depois de Cristo, os judeus eles eram encontrados desde a bacia do Mediterrâneo até a Mesopotâmia, ou seja, eles estavam espalhados por todo o mundo. E durante esse período intertestamentário, a maioria dos israelitas viviam fora da Palestina. E aqui é bem interessante observarmos um ponto. Como a maioria vivia fora da Palestina, eles não estavam próximos ao templo para exercerem ali os seus ofícios de culto, e também vale lembrar que o templo ele havia sido destruído em 586 a.C., eles então passam a construir aquilo que lemos no Novo Testamento chamando de sinagogas. E o que eram essas sinagogas? Bem, as sinagogas elas tornaram-se um lugar de instrução e adoração para os judeus no exílio. Era nas sinagogas que todos os sábados os judeus eles se reuniam para estudar a lei de Deus, a palavra de Deus, e assim ser instruídos por elas. A sinagoga foi uma espécie de substituta do templo. Como não havia um templo e os judeus não iriam deixar de cultuar, eles então constroem essas sinagogas, esses pequenos lugares de adoração e instrução, para ali eles cultuarem ao seu Deus. E uma vez que a maioria dos judeus eles não retornam para a terra prometida, as sinagogas elas continuaram a funcionar nesse período da diáspora. E deu tão certo essa questão da sinagoga como um local de ensino e instrução e também como um local de culto, que até na própria terra prometida foi construída sinagogas, mesmo depois da reconstrução do templo por Zorobabel em 516 a.C. E aí nós devemos pensar o seguinte: bem, se havia um local de adoração e se havia um local de instrução, de aprendizado, de ensino, logo
também devia haver seus professores, seus mestres, instrutores, aqueles que estavam ali na sinagoga para ensinar a palavra de Deus. E sim, e aí onde surge os escribas e os rabis. Então vamos lá. Acreditando que esse exílio, essa punição de Deus, havia vindo por causa de uma falta de conhecimento da Torá, da lei de Deus, e também da desobediência a ela, esses exilados israelitas, eles devotaram-se ao estudo do Antigo Testamento. Eles começaram a estudar profundamente o Antigo Testamento. E durante esse período intertestamentário, os escribas, eles se tornam mestres e eles são considerados autoridades na interpretação das Escrituras. E os rabis, os mestres, eles eram os responsáveis por transmitir o entendimento das Escrituras dos escribas para o povo de Israel. Então funcionava assim. Os escribas, eles eram os responsáveis por estudar profundamente a lei, o Antigo Testamento, e trazer a interpretação correta do mesmo. Já os mestres, eles trabalhavam junto com os escribas, mas na transmissão, eles transmitiam o entendimento das Escrituras dos escribas para o povo de Deus. Mas há um grupo também que lemos sobre eles no Novo Testamento, que são os fariseus. Quem eram os fariseus? Bem, os fariseus eram um partido religioso, provavelmente ali começa com aqueles que se associaram aos macabeus na tentativa de livrar a terra prometida dos elementos helenistas. Então, os fariseus, eles se associam ali com os macabeus, que falamos na aula passada, para livrar o povo dos elementos helenistas, do culto grego, da ideologia grega, que era sedutora, ímpia e pecaminosa. Agora, quando esses macabeus, eles chegaram ao poder e se tornaram eles próprios helenistas, aí o grupo se separou dos macabeus. E por isso a palavra fariseu, parisaios, separados. Então, o título fariseu foi dado exatamente pelo fato desse partido, desse grupo, ter se separado dos macabeus, quando os macabeus, eles adotaram para si os costumes helenísticos, que eram terrivelmente ímpios aos olhos de Deus. Agora, o problema com esses fariseus é que, com o passar do tempo, eles se tornaram religiosos hipócritas. E por mais que eles galgassem posições altas aos olhos do povo e tivessem a simpatia do povo, eles foram duramente repreendidos por Jesus por causa da sua hipocrisia. Jesus os repreende ao longo de todo um capítulo, Mateus capítulo de número 23, chamando eles de hipócritas, chamando eles de sepulcros caiados, que por fora estava bonito, mas por dentro escondiam muitas imundícias. É um perigo quando a religiosidade ela toma conta do coração do ser humano e ele não consegue mais viver uma vida cristã autêntica, porque ele está cego pela hipocrisia que não conduz o homem ao céu, mas o conduz apenas ao inferno. E por isso que Jesus denunciou a hipocrisia deles. Há um outro grupo também que nós lemos sobre eles no Novo Testamento, que são os saduceus. Quem eram esse povo? Que grupo era esse? Bem, os saduceus, provavelmente do nome Zadok, era a linhagem do sumo sacerdotal. Esses judeus aqui, eles eram helenizados e aristocratas e se tornaram os guardiãos da lei e práticas do templo. Então, os fariseus já eram mais ali os saduceus já eram ali mais os aristocratas, os riquinhos. Eles estavam muito envolvidos ali com os partidos políticos, eles eram guardiãos da lei, guardiãos das práticas do templo. O problema dos saduceus é que eles rejeitavam o Antigo Testamento como escritura. Para eles, apenas uma parte do Antigo Testamento era escritura, que para eles era os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para eles, somente o Pentateuco era a escritura. O restante, para eles, não eram as escrituras. E isso era perigoso porque eles negavam também os ensinos da palavra de Deus, como, por exemplo,
Eles não criam na ressurreição dos mortos, eles também não acreditavam em anjos e nem em espírito. Veja o que está escrito em Atos 23, versículo de número 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. Então vejam que os saduceus, eles não acreditavam em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição. Em Mateus capítulo de número 22, versículo 23, está escrito assim: vindo aqueles que eram do partido dos saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então veja que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e também foram duramente repreendidos por Jesus. E o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé ela é vã, ela não possui valor nenhum. Então, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós encontramos esses personagens: fariseus, escribas, mestres da lei. Também encontramos a expressão saduceus, e sempre nós ficamos nos perguntando quando é que esse povo surgiu. Bem, aqui está a resposta. Eles surgiram durante o período intertestamentário. Os fariseus eram o partido dos separados, aqueles que se separaram dos macabeus quando eles adotaram para si os costumes helenistas. Os escribas e os mestres foram aqueles que, durante o período ali da diáspora, eles se dedicaram profundamente ao estudo das escrituras. Os escribas interpretavam as escrituras do Antigo Testamento, os mestres da lei transmitiam aquilo que os escribas haviam interpretado, e os saduceus eram os aristocratas da linhagem sacerdotal, guardião da lei e do templo, e que rejeitavam o Antigo Testamento como escritura, não crendo em ressurreição, anjo ou espírito. Eu espero que você tenha gostado e aprendido com essa aula de hoje, e também que quando você estiver lendo aí o Novo Testamento, você não ache mais estranho esses personagens estarem ali, porque você já conheceu quem são eles, o que eles fazem e quando eles surgiram. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.